Vamos lá, amigos. Questão 5, que é uma questão análoga à questão 4, vista anteriormente, da página 185. Página 185. Legal ou não? O que é que ela nos diz? Seja f, aí ele já está dizendo aqui que a função é f, de R em R. Então ela é um subconjunto de R cartesiano R. Tá certo? Conjunto partido e domínio R, contradomínio R, e o conjunto imagem, um subconjunto desse R, podendo até ser ele mesmo. Seja f de R em R, uma função tal que f de x é igual ao quadrado de x mais m vezes x mais m. Essa é a lei de formação. Qual? F de x é igual ao quadrado de x mais mx mais n. O que é que você nota? Que a variável livre é x, que a variável dependente é f de x. Então, esse m e esse n não são variáveis, são parâmetros. Então, eu só calculo o elemento de domínio se ele me der a respectiva imagem, ou calculo a imagem se ele me der o respectivo elemento de domínio, se antes eu souber o valor desses dois parâmetros. Os parâmetros, eles obstaculam a lei de formação para o exercício da grande finalidade dela, que é saber de onde parte a flecha, quem é o elemento de domínio, quando sabe onde a flecha chega, sabe a respectiva imagem. Ou calcular onde chega a flecha, a imagem, quando sabe de onde ela parte, o respectivo elemento de domínio. Segundo, que o f de 1 é menos 1 e o f de menos 1 é 7. Então ele está dizendo que nessa função, isso que eu vou escrever agora, vocês não precisariam escrever. Ele está dizendo que nessa função f, quando ele diz que o f de 1 é igual a menos 1, ele está dizendo que a flecha que parte do 1 chega no menos 1. Dizer que a flecha que parte do 1 chega no menos 1 é dizer que quando a variável livre, o x, for 1, a variável dependente, o f de x, é menos 1. E o f de menos 1 é 7. O f de menos 1 é 7. Que quando a variável livre for menos 1, a variável dependente, o f de x, é 7. Sabe por que ele me deu dois elementos de domínio com as suas respectivas imagens? Porque tem dois parâmetros. Então é preciso que me dê tanto os elementos de domínio quantas forem as suas respectivas e é preciso que ele dê tanto os elementos de domínio com as suas respectivas imagens quantos forem os parâmetros. É baseado nessas duas flechas, nesses dois pares ordenados, porque essa flecha aqui é o par ordenado de abscissa 1 ordenada menos 1, e essa segunda flecha é o par ordenado de abscissa menos 1 ordenada 7. Né? É preciso que ele me dê tantas flechas quantos forem os parâmetros, para eu poder calcular os parâmetros. Na questão anterior, na questão 4, da página 184, só havia um parâmetro. É por isso que ele só tinha dado uma flecha. Aí ele está dizendo aqui, nessas condições determine f de 3. Determinar o f de 3 é saber onde chega a flecha que parte do 3. É ir na lei de formação, substituir a variável livre por 3 e substituir a variável dependente, f de 3 no caso, e calcular o f de 3.
Tá certo? Mas a gente só vai poder fazer isso quando souber os parâmetros. Aí saber que o elemento de domínio 1 tem imagem menos 1, saber que o f de 1 é igual a menos 1, é saber que se substituir o f de x por menos 1, tem que substituir o x por 1. Então fica quadrado de 1, aqui ó, quadrado de 1, mais m vezes 1, que é m, mais n, igual a menos 1. Lembra? Quadrado de 1, que é 1, mais m vezes 1, que é m, mais n, é igual a menos 1. E se a flecha que parte do menos 1 chega no 7, o f de menos 1 é igual a 7, é substituir a variável dependente por 7 e a variável livre por menos 1. Aí fica quadrado de menos 1, que é 1 também, mais m vezes menos 1, menos m, mais n, igual a 7. Alguma dúvida, amigos? Não, né? Então, veja só, eu vou passar esse 1 para o segundo membro e esse 1 para o segundo membro. Aí fica, na primeira equação, m mais n igual a menos 1, menos 1, menos 2, e na segunda, menos m mais n igual a 7, menos 1, 6. Quando aplica o método da adição, cancela m com menos n, n mais n, 2n, menos 2 mais 6, 4, o n é 2. E se o n é 2, bora substituir bem aqui nessa equação esse n por 2, aí fica m mais 2, igual a menos 2. Como? M mais o n, só que o n é 2, igual a menos 2. Então, o m é menos 4. O que foi que você fez? Acabou de calcular os dois parâmetros. E sabendo os dois parâmetros, é só substituir na lei de formação o m por menos 4, e o m por 2. A essa lei de formação, então, a lei de formação fica f de x é igual ao quadrado de x menos 4x mais 2. E como ele quer o f de 3, ele quer saber onde chega a flecha que parte do 3, ele quer que você calcule a variável dependente, o f de 3, substituindo a variável livre, o x, por 3. Aí fica f de 3 é igual ao quadrado de 3 menos 4 vezes 3 mais 2. O 4 vezes 3 é 12 e o quadrado de 3 é 9. Então, o f de 3 é 9 menos 12 menos 3 menos 3 mais 2 menos 1. Então, a flecha que parte do 3 chega no menos 1. Sensacional!